Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. E os tópicos são: a candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas, não ir aos gentios, os sãos não precisam de médico, a coragem da fé, carregar a cruz quem quiser salvar a vida. Capítulo fantástico, aconselho demais a leitura, porque é esclarecedora. Vamos conversar um pouquinho mais sobre este capítulo. A Umbanda é uma escola e é também um hospital. A ninguém é negado tratamento e conhecimento. Porém, há uma grande diferença entre o que queremos saber e o que precisamos saber. Para alcançarmos a cura, devemos aceitar nosso tratamento. Para aumentar nosso conhecimento, devemos nos dedicar aos estudos. Se erramos por não saber, é porque ninguém nos havia dito. Se não nos curamos, é porque ninguém nos dera um tratamento. Se há estudo, não há dedicação e comprometimento. Se há tratamento, não tomamos o remédio. E em tudo na vida, queremos melhora. Nos esquecemos da nossa parte, nossas escolhas. Estando na escola, não aceitamos a dificuldade de compreensão de alguns alunos e criticamos. Estando no hospital, não aceitamos a doença dos pacientes e criticamos. A toda escolha, uma consequência, a toda ação, uma reação. Queremos saber do tratamento que não precisamos e do nosso não aceitamos. Queremos estudos avançados e do básico não compreendemos. Então o desenvolvimento se faz lento, respeitando o tempo do conjunto, pois a Umbanda trata do coletivo. Devemos cuidar de nós para conseguirmos cuidar dos outros. Se a sala não estiver de mãos dadas, ninguém passeia no bosque. Respondemos pela nossa parte e por nossa parte no coletivo. Eu sou nós. Se não precisássemos de aprimoramento e tratamento, não estaríamos na Umbanda. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade, e o verdadeiro umbandista é reconhecido pela prática da caridade, e fora da caridade não há salvação. Os sãos não precisam de médico. Família, a Umbanda é fantástica, maravilhosa, que nos permite conhecer quem nós somos, onde nós estamos, o porquê, os porquês das nossas vidas e nos dá, nos conecta, nos coloca a par, nos explica as leis divinas e o que nós precisamos fazer para melhorar as nossas vidas, porque é tendo que a gente consegue doar e é doando que se recebe. Então é o tratamento individual para que o conjunto consiga servir melhor, servir mais. E isso não está relacionado ao número dos seus participantes, e sim da qualidade do atendimento e do melhoramento, do desenvolvimento, do aprimoramento deste pequeno coletivo. Como a Umbanda trata de um coletivo, ela não faz a conta de um serviço entregue, de um serviço feito, de quem o fez, mas o que foi feito. Então, se alguém precisa ser auxiliado, ele é auxiliado, e isso é a conta que vai para a balança da hierarquia de luz. Não é quem fez o trabalho, porque ela responde pelo um coletivo e quer que esse coletivo ande juntos, de mãos dadas. Aí o que acontece com muita frequência na Umbanda é que de tempos em tempos as aulas são repetidas. De tempos em tempos a mesma matéria. De tempos em tempos a mesma leitura. E aí alguns questionam o porquê. Se não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire porque estão negando a nós conhecimentos mais avançados. Aí é muito simples de entender. Se tem 6 alunos na sala de aula e 4 já compreendem a aula, por que então que esses 4 não se dedicam a auxiliar os 2 que têm dificuldade de conhecimento? E aí sim, a sala inteira andando juntas pode sim passar a um novo conhecimento. Então, o tratamento para o coletivo, a Umbanda olha para o coletivo, para que esse coletivo ande de mãos dadas.
Então não tem diferença de melhores, de prediletos dentro da Sagrada Umbanda. A hierarquia de luz trata a todos nós por igual. Não existem prediletos, preferidos, privilegiados. Não existe. Existe aqueles que se dedicam, que se comprometem e que estudam, porque a Umbanda é estudo e é desenvolvimento. Então não tem como eu falar que já sei algo que eu ainda não pratico. Não tem como falar que eu já estou cansado de saber algo que eu sou incapaz de ensinar. Então é dito, se você já sabe esta aula e está criticando por estar recebendo ela novamente, então explique a quem está com dificuldade ao seu lado, mas o faça entender. Não é explique o que você entendeu, é faça ele compreender. É dito que, popularmente, quando a gente tem um conhecimento e já sabe dele, a gente é capaz de explicar a um senhor de 90 anos e uma criança de 6 anos. Então, o exemplificar nos faz aprimorar. Então, o relembrar nos faz aprender. Porque nós ouvimos, achamos que estamos compreendendo o tempo. Depois, de volta à mesma aula, nova perspectiva, outro conhecimento. E assim a gente vai se aprimorando. Por isso que é dito que o desenvolvimento na Umbanda não tem fim e o conhecimento também não vai ter fim. Porque nós sempre estamos aprendendo. E ao contrário do que muitos pensam, aquele que se encontra com dificuldade de aprender é o que mais ensina, porque faz você exemplificar, ou então praticar. E praticando fica mais difícil de esquecer. O que a teoria tanto fala, que é tão simples de compreender, tão difícil de ser praticada. Então nós entendemos que estamos numa escola dentro da Sagrada Umbanda porque precisamos aprender. E para aprender precisamos nos dedicar ao aprendizado, a aceitar a aula e a compreender, a avançar nesta mesma matéria, o máximo que a gente tiver capacidade. E estando dentro de um hospital, que é a Umbanda, já vem a indicação de que todos nós precisamos de tratamento, porque não existem perfeitos nessa terra, não existem os sábios nessa terra. Todos estamos para aprender e todos temos dificuldade em alguma matéria e todos nós temos tratamentos a serem realizados. Caso contrário, não teria o porquê de estarmos encarnados nessa terra e agrupados nessa egrégora, dentro deste conjunto. Com os outros nós aprendemos, desde que a gente aceite com humildade que nós precisamos respeitar o outro como é e aproveitando as dificuldades, as provas, as dificuldades para aprimoramento, para que a gente aprenda mais. Então, é muito simples a teoria, reconhecer as leis divinas é tão simples, a lei do retorno, de causa e efeito, do merecimento. A prática, esquecemos. É tão fácil compreender que somos espíritos encarnados num processo evolutivo, e é tão fácil esquecer que estamos encarnados e que aqui tudo que tem de matéria, tudo ficará aqui, e de que estamos num tempo muito curto. Então, nós nos distraímos demais, nós queremos demais, nós achamos demais, sabemos tão pouco, praticamos tão pouco. O conhecimento não é negado a ninguém, o auxílio não é negado a ninguém, o tratamento não é negado a ninguém. Mas aí cabe a parte individual de cada um de nós. Então, se de tanto conhecer você se acha um sabedor, então a quantos você tem explicado, ensinado, auxiliado a compreender que é preciso novas práticas para que se alcance novos resultados. Então, este grande coletivo, esta grande egrégora da Umbanda, trabalha para o desenvolvimento moral de todos os seus participantes. Então, a matéria nunca é chata para aquele que quer aprender. A aula nunca é chata para aquele que quer aprimorar o seu conhecimento. Então, o trabalho nunca é chato para aquele que identifica a oportunidade de aprender servindo. E isto é a Umbanda. Caso não seja este o seu pensamento, deve-se buscar outras portas, porque existem tantas nessa terra. Mas nós não podemos mudar a lei de Umbanda, porque os seus participantes não compreendem onde estão. Então, se estamos diante de uma hierarquia de luz que vem nos motivar ao melhoramento moral,
É a oportunidade que nós não devemos perder e aceitá-la com grandeza, sendo gratos. Se nós estamos em uma sala de aula, é necessário compreender que precisamos aprender e reaprender e reanalisar e ler novamente para que a gente aprimore cada vez mais, porque alguns têm facilidade de compreensão, que na primeira leitura já compreendeu a matéria, e outros não terão a mesma facilidade, e ele não espera crítica, ele espera auxílio. Então você deve estar preparado para isso, para o trabalho de servir. Então este capítulo é fantástico, porque fala, não se deve pôr a candeia embaixo do alqueire, não se deve negar conhecimento. Então, porque Jesus fala por parábolas, mas para os que têm ouvidos, ouvem, para os que têm olhos, enxergam. É que nós queremos o que nós não precisamos, e do que precisamos nós não aceitamos. É muito simples isso. Entender o porquê de estar adentrando dentro de uma umbanda. Entender o porquê estamos sendo vistos, auxiliados e amparados por uma hierarquia de luz. Então é necessário a gente compreender quem somos nós, o porquê estamos nesse coletivo, o porquê estamos vendo essas dificuldades. Será que já não é a indicação do seu trabalho? Em vez de você criticar, auxiliar. Então, se você não compreende, senta com mais comprometimento, estuda com mais dedicação. Porque se você está na crítica, você ainda não aprendeu a lição. Então é muito fácil compreender a sala de aula e a sala de espera de um tratamento de uma escola e de um hospital. Olhar para os pacientes e entender que enquanto esse coletivo não se aprimora, não se firma, não se alinha, não há como cursar. Então é como se fosse numa sala infantil, todas as crianças querem brincar no bosque, mas não pode sair da sala enquanto estiver alguém sem ter dado as mãos. A gente quer passear, a gente quer aprimorar, nós queremos descobrir, mas nós não queremos aceitar que devemos segurar a mão do outro. Porque eu sou o nosso, o trabalho da Umbanda é o servir, é o auxiliar, mas para que isso aconteça é necessário um trabalho muito bem feito antes disso. O buscar se cuidar, se tratar, se melhorar, se dedicar, se comprometer. A tua parte tem que estar em dia, para que você consiga sair daqui e olhar para fora. Caso contrário, é para inglês ver. É hipocrisia. É querer servir o de fora quando o de dentro necessita e não é visto. É quando você acha que está produzindo algo de bom porque é visto, mas para dentro você não tem. Quem não se ama não tem amor para doar. Quem não senta para aprender não tem condição de dar aula, de explicar. Então nós todos estamos na mesma sala de aula e cada um está num tempo, cada um está num degrau evolutivo, cada um está numa prova de vida, mas todos nós estamos juntos com o mesmo propósito, a auxiliarmos uns aos outros para que a gente consiga melhorar o conjunto a fim de servir mais e servir bem. Então, não é sobre números, não é sobre dias de aula, não é sobre cadernos cheios. A teoria ela é muito vasta, a oportunidade de estudo que a Umbanda dá é gigantesca. A gama de tratamentos da Umbanda é infinita, mas a Umbanda, a hierarquia de luz, não responde pela prática e pelas escolhas dos indivíduos. Ela responde pelas oportunidades que dá, pelos caminhos que direcionam. Por isso somos atendidos por guias que vêm nos guiar. E nós não aceitamos aonde nós estamos, o que precisamos compreender, porque é um trabalho de responsabilização individual, interna. Então, é muito fácil eu querer aprender sobre coisas que eu não preciso, porque aí eu não terei trabalho. Agora, sobre o que eu preciso é trabalho, é olhar para dentro de mim, trabalhar em mim, me respeitar, me perdoar, entender que não tem culpados, que eu devo aceitar como eu sou, para que eu compreenda como os outros são, como as coisas são. Então, este é um processo de reforma íntima que não é para todos. A Umbanda tem a porta aberta para todos, mas nem todos estão abertos para a Umbanda, porque é de dedicação, é um caminho de comprometimento, é de estudo e é de servir. Então, trabalho sempre terá.
sempre terá algo a ser feito, sempre terá alguém a ser auxiliado. E primeiro a gente tem que olhar para nosso conjunto, é olhar para a sala de aula antes de querer chamar novos alunos. Então, enquanto todos nós estivermos em tratamento, não pode abrir, não tem leito para mais ninguém. Então, nós devemos aceitar aonde nós estamos, como nós estamos, se amar para que a gente consiga se tratar, aceitar o nosso tratamento, aceitar as nossas doenças, vamos falar assim, que é o tempo de conhecimento, de aprimoração, que nós precisamos passar, nós precisamos compreender e aceitar que o que nós possuímos, esse saber, este conhecimento, essa capacidade, é para o servir, não é nada além disso, porque a conta nunca vai ser nossa, porque a caneta não responde pela mão do escritor. Somos instrumentos e, por vezes, não aceitamos. O trabalho da Umbanda é com humildade, com despretensão, é para levar o auxílio e muitos se confundem com a grandeza que é. Eu compreendo, porque estar diante de tamanha fonte de amor e de conhecimento é quase que impossível não deslumbrar. Mas temos que tomar cuidado com o fanatismo, temos que tomar cuidado com a santificação, temos que tomar cuidado com o personalismo, do ego exacerbado, da vaidade, do orgulho, porque nós nada somos. Nós somos todos iguais na mesma sala de aula, com o mesmo objetivo, melhorar a nós para que tendo consigamos doar. A responsabilidade deste coletivo é o servir, sempre será assim. E quando estiver alguém que não está em condição de servir, ser auxiliado. Porque é assim que nós esperamos, é assim que nós recebemos e deve ser assim também o que nós praticamos. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo, por mais uma grandiosa oportunidade de me esclarecer. Gratidão pela oportunidade de vida e de fazer parte deste coletivo fantástico, que com muitos aprendemos e com muitos temos a oportunidade de ensinar. Gratidão, até o próximo Evangelho.